Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos dando um pontapé aqui no nosso canal, né, sobre família, a família no divã. E surgiram algumas necessidades da gente comentar a respeito das relações humanas, das relações dentro da família. E aí então aqui estou eu com a minha mãe, Terezinha Jerônima, além de pessoa excelente, maravilhosa, que eu amo muito também, é psicopedagoga, terapeuta familiar sistêmica, envolvida na área da educação, muitos anos de atuação. Hoje ela é professora aposentada, mas já trabalhou como palestrante, pessoa que fazia aplicação de provas, de concursos. Então ela tem uma vasta experiência e tem muito para agregar sobre a família, né, no nosso contexto educacional. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. E às vezes a gente tem um preconceito com essa palavra, né, sobre relacionamento abusivo. Quando a gente traz essa palavra à tona, a gente pensa muito sobre violência, né? Violência doméstica, violência contra a mulher. Então nós vamos trazer um pouco nesse contexto familiar sobre o que é um relacionamento abusivo, o que a gente tem conversado a respeito disso, para que vocês também possam refletir aí junto. E caso vocês tenham alguma pergunta ou para a gente trazer num próximo tema, escrevam embaixo ali. Não esqueçam também de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos esse vídeo, para que a gente possa crescer, né? E que os assuntos venham a ter mais importância também no seu contexto da vida diária aí também, tá bom? Vamos lá então. O que nós estávamos pensando sobre relacionamento abusivo que a gente achou tão interessante para poder trazer para o pessoal? Então, primeiro quero dar um bom dia e quero que vocês se sintam bem assistindo as nossas conversas aqui, que a gente fala sobre a pessoa humana, né? E eu acho muito interessante a gente pensar como a gente se coloca nesse mundo, né? E respeita a outra pessoa como um ser igual a gente. E também, assim, de como que a gente trata, como que a gente convive os nossos relacionamentos interpessoais, não só com o povo da nossa família, mas também com as pessoas lá de fora, as pessoas do nosso trabalho, do nosso estudo, onde a gente está inserido, em cada momento da nossa vida, né? Então eu acho muito importante falar sobre como a gente vê a outra pessoa. Então a gente estava conversando muito essa semana sobre isso, sobre a dor que todos nós temos, nós carregamos. Nós temos dores do passado recente ou passado remoto e que muitas vezes a gente fica sofrendo a vida inteira, mesmo no meio da família, e não consegue superar isso sozinho, né? A gente sempre vai precisar da outra pessoa, do nosso relacionamento, seja lá onde for que a gente esteja inserido nesse momento que a gente está falando, né? Então, respeitar a dor do outro, porque dor é uma coisa assim, que você não sente a dor do outro. Se você não tiver compaixão, não tiver amor, né? E hoje é um dia muito importante para a gente falar sobre amor, né, Larissa? Com certeza. Então, Hoje é domingo de Páscoa. hoje é domingo de Páscoa, né? Então muita gente comemora aí com ovo, com almoço, com reunião familiar e tudo mais. Mas muitas vezes esse sentimento maior, esse sentimento grandioso que se chama amor, às vezes nos relacionamentos esse sentimento não está sendo exercido. Então a gente precisa se preocupar com isso, né? Porque muitas vezes, mesmo dentro da família, hoje você que trabalha, né, com psicologia, sim, você está notando isso nas famílias, a falta de amor. Porque quando você fala de relacionamento, você tem que colocar esse sentimento. Então, eu percebo bastante no consultório, né? Sou psicóloga e trabalho bastante com famílias de crianças especiais, é o meu maior público de atendimento. E essa questão não é uma falta de amor no sentido de que as pessoas não se amam, né? Não querem bem uma a outra.
mas às vezes por não saber enxergar umas às outras da maneira que deveria, que faz parte desse processo, porque amor é um verbo, né? Amor não é um sentimento simplesmente. Ele exige uma aplicação para que seja dito que realmente se ama, né? É como um casamento que a pessoa vive dizendo, eu te amo, mas não se preocupa, não se envolve com as questões da outra pessoa, né? Deixa a pessoa no sofrimento sem se importar. Então aí você vê que é um amor falso, né? Um amor enganoso. Então isso que a gente gostaria de trazer um pouco a respeito dos relacionamentos, sobre essa dor, né? E pensando sobre a Páscoa, né? Sobre a maior história de amor que nós cremos que aconteceu, que foi a história de uma pessoa, né? Que se tornou uma pessoa e por nós, e viveu por nós, e trouxe para nós um reino, né? De justiça, de amor, e pagou um preço por nós que a gente não poderia pagar. Então tem a ver com dor, é um amor que tem a ver com dor, né? Exatamente. Mas que tem um propósito. Então eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, sobre essa dor principalmente dentro da família, só que tem que ser uma dor com significação, né? Com certeza. Então todos nós temos uma dor, nós passamos por situações importantes, inclusive para o desenvolvimento. Eu sempre digo assim, não existe desenvolvimento sem dor, sem crise, né? Sem dificuldade, porque para a gente vencer barreiras a gente precisa se esforçar. Então a aprendizagem tem muito a ver com isso, né? E esse é o principal tema que a gente decidiu fazer esse canal, foi para falar sobre aprendizagem. E falar sobre aprendizagem é falar sobre tudo, né? Sobre tudo que a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente aplica ou não aplica. Então é preciso que a gente converse. Então, a respeito do relacionamento abusivo, na questão do consultório que eu percebo, né? Muitas vezes os pais chegam trazendo as queixas dos filhos, né? Meu filho teve um diagnóstico ou está em investigação, então eu percebo que ele é desatento, ou eu percebo que ele é agressivo, ele não para, ele tem dificuldade para falar, não fala, é não verbal, é verbal, mas não se comunica bem. Então são as queixas que chegam sempre no consultório. E os pais chegam assim bem desesperados, assim, eu não sei mais o que fazer, eu preciso da sua ajuda. Tá tendo crise de nervoso, atira objetos no chão, tenta bater, né, nas pessoas ao redor. O que eu faço? Então, é claro que a gente não tem uma receita mágica, senão seria muito fácil. A gente falaria aqui para vocês colocariam em prática em casa e pronto, já resolveu o problema. Mas não é bem aí. Aqui está o problema da questão, né? Todo sintoma, que é isso que aparece, né? Tem alguma raiz, né? Tem um início, uma origem. Sim. E geralmente se originam lá na família anteriormente, às vezes até antes da criança ter nascido. Exatamente. Então é sobre isso que a gente gostaria de falar um pouquinho, né? A respeito do relacionamento abusivo. Então o que a gente tinha pensado a respeito disso? Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a tendência que a gente tem é de falar assim, foi abusado sexualmente. Só isso que as pessoas acham que é um relacionamento quando abusivo. Se fala em abuso, né? Mas quando a gente começa a pensar sobre isso, estudar sobre essas coisas, a gente percebe que um relacionamento abusivo acontece nas melhores famílias e nas coisas mais simples. Sim. Certo? Então, de repente, assim, eu quero que vocês entendam que na simplicidade do relacionamento interpessoal pode acontecer um abuso. E porque, o que significa o abuso? O abuso significa o sofrimento da outra pessoa no relacionamento interpessoal. Sim. É um sofrimento, você causa um sofrimento para outra pessoa. Você ultrapassa um limite, né? Exatamente, que a gente vai também trabalhar bastante sobre essas questões de limite. Sim. E tudo mais. Então, quando você ultrapassa o limite, o seu limite, porque assim, o meu limite vai até onde começa o limite da outra pessoa. Então é como se houvesse uma redoma em volta de cada um de nós. Dentro dessa redoma de cada um de nós estão os nossos direitos. Né? Exatamente. Então, quando você ultrapassa os seus direitos e invade os direitos da outra pessoa,
mesmo que seja teu filho, teu esposo, tua esposa, né? Teu amigo, teu irmão, teu pai, tua mãe. Então, assim, no relacionamento familiar, porque é ali que começa essa questão. Porque quando uma pessoa adulta demonstra um relacionamento abusivo, é porque ele aprendeu lá em casa. Sim. Ele aprendeu lá. É como a Larissa disse, muitas vezes até antes da criança nascer, já existia esse relacionamento abusivo lá nos nossos pais, nossos avós, nossos tios. Sim. Então, quando a criança nasceu, ele viveu isso aí ali dentro da casa. Ele vive aquilo que a família lhe oferece, né? Na questão do relacionamento. Então, essa questão do relacionamento abusivo, às vezes é uma coisa tão simples, sabe? Assim, por exemplo, às vezes, você sabe que na nossa história, na nossa cultura, por exemplo, o homem não fazia nada em casa para a mulher. Porque a mulher, ela, no tempo mais remoto, era ensinada a bordar, costurar, cozinhar, dar banho nas crianças, cuidar das crianças, fazer comida e tal. Então ela tinha essa função, sim, de ficar ali. E o marido saía para trabalhar, né? Então era na roça, era onde fosse, ele saía para trabalhar, ele não ficava em casa. Mas hoje as coisas mudaram. Então, naquele tempo também, a mulher não podia falar nada, tinha que ficar calada. Se o homem fosse um abusivo, ele tratava a mulher como se ela fosse um animal, né? Que nem o animal também merece ser tratado assim, né? Mas, enfim, eu conheci muita gente que tratava a mulher dessa forma, a mulher só tinha que falar sim, sim e sim, não tinha opção. E era sim, senhor ainda. Sim, senhor. Não tinha opção. Mas hoje as coisas mudaram, a nossa forma de viver hoje é diferente. A mulher também teve que sair para trabalhar. Então, mas às vezes ela continua trabalhando lá fora, agora, e trabalhando dentro de casa também, porque ainda existe essa cultura, né? Que a mulher tem que fazer comida, dar banho nas crianças, dar comida pro cachorro, limpar o canil e papapá e tudo mais, lavar roupa, passar e arrumar e preparar tudo e colocar na mesa, né? Ainda existe muito disso. E quando a mulher não consegue dar conta disso, ela se sente mal e a pessoa, de repente, está junto, isso é nas coisas mais simples que eu estou dizendo, né? A pessoa que está junto não percebe que essa mulher tem cansaço, que essa mulher tem dor, que essa mulher tem tristeza, tem um sentimento ruim de saber que ela está fazendo tudo para que a coisa dê certo e a outra pessoa não percebe isso. Então, esse é um relacionamento abusivo. Porque, é um exemplo. Não é um exemplo? Sim. Então, porque assim, o homem, ele não foi ensinado para tratar a família, a mulher, assim, junto, né? Ele foi ensinado, e isso parece que está no gene, como diz o povo atrás, está no sangue. Está no sangue. Está no sangue. E tem um caráter científico nisso, né? A questão genética. As coisas que a gente vive, que a gente faz ao decorrer das gerações, vão ficando impressas mesmo na nossa genética. E aí a gente traz alguns comportamentos que você percebe que são realmente, você fala assim, meu Deus, como que parece com meu avô? Com meu pai, nunca nem viu, como que puxou tanto? Puxou, né? Então, existem algumas coisas, né? A neurociência explica isso, e a gente pode conversar sobre isso algum outro dia, sobre as impressões genéticas que ficam, né, da questão histórica mesmo, da nossa família anterior, passada, né? Então é importante a gente falar. Mas eu gostaria de complementar a respeito... Só queria fechar essa que eu estou falando, que esse relacionamento abusivo tem a ver com amor, né? Porque nós estamos falando de amor, né? Nós estamos falando de amor hoje. Então, quando você não olha para o outro, sentindo a dor dele, tendo uma compaixão no seu coração, porque isso existe. O amor é uma coisa
que você não pega, você não vê, mas você sente. E eu sempre digo isso quando a gente está conversando aqui em família, eu digo, olha, tudo pode passar nesse mundo, só não vai passar o amor. Mas também tem outras coisas, né? Contrárias, né? Tem o ódio, tem o rancor, tem um monte de coisa que a pessoa pode. Um dia eu quero fazer a raiz do sofrimento, para mostrar pra gente no canal de onde é que vêm essas coisas e permanece, se isso não for tratado, se não for conversado. Sim. Então a família precisa de conversar muito, não precisa estudar numa faculdade para entender o amor, né? Então, e que a pessoa tome consciência de que o relacionamento que ele está tendo na família muitas vezes é abusivo porque ele viu isso a vida inteira e ele acha isso normal. Mas aí vê de repente a família descambar, se separar e os filhos vão sofrendo por amor, porque ele ama o pai e a mãe. Os filhos amam, o filho ama o pai e a mãe. E isso é coisa de Deus, não dá pra gente mudar. O amor é uma coisa de Deus. Então a gente precisa de pensar sobre isso, sabe? E discutir esse assunto, que é muito importante. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos exemplos, né, de questões abusivas na família, para que fique bem claro, assim, a gente está falando, assim, às vezes fica um pouquinho vago, né? Então a gente precisa aplicar, vamos trazer isso para aplicação diária. As questões do relacionamento abusivo tem muito a ver com essa questão do limite, né? Até onde vai o limite do outro, até onde vai o meu. Então tem muito a ver também com moral e ética, e isso mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Até, você acredita que essa noite eu sonhei sobre isso? Falando sobre moral e ética. Tá vendo? Falando que a ética é uma coisa que tá dentro da gente, né? Daqui pra dentro. Uma coisa assim que eu tô sozinha, mas eu sei o que eu preciso fazer. E aquilo me incomoda de uma maneira que me faz agir de certa maneira, né? Agora, a moral é o lugar onde eu estou, fora de mim, né? E que eu preciso respeitar as leis, as regras, e eu sei me comportar dependendo do ambiente onde eu estou. Eu tenho aquela moral que eu devo seguir, né? Então, também é uma questão de aprendizagem. Uma coisa também se relaciona com a outra, né? A ética e a moral. Mas tem pessoas que têm uma moralidade muito boa, mas por dentro não tem uma boa ética. Então, a gente vai conversar sobre isso um outro dia. Mas vamos pensar isso na família. É claro que cada família tem as suas leis, as suas regras, eu chamo de princípios, né, fundamentais da família, e cada família tem a sua educação, né, a sua cultura, a sua religião, a sua crença. Tudo determina a forma como a pessoa vai ser e agir no mundo. Mas, por exemplo, dentro das nossas casas, uma coisa que acontece muito, como a gente tem uma boa intimidade uns com os outros, a gente pensa, não assim conscientemente, né? Mas nas nossas ações a gente age como se aquela pessoa nunca fosse sair do meio da família. Então eu posso soltar todos os cachorros, os dragões, os dinossauros quando eu tô com raiva, porque aquela pessoa vai ter que me suportar porque ela é minha família. Fora de casa, geralmente nós temos uns tatos, né? Assim, anda sobre ovos com as pessoas, porque a gente sabe que existem limites que são bem mais visíveis, né? E quando a gente é dentro da família, esses limites às vezes ficam um pouco confusos. A gente pensa assim, não, mas eu tenho direito de falar isso, mas o fulano não tem direito de falar assim comigo. E ele às vezes pensa que tem. Então fica, né, por conta da intimidade, eu vejo que esses limites ficam um pouco confusos. Então acontece, por exemplo, quando a gente fica com raiva, né, o marido e a mulher, vamos pensar nesse relacionamento. A gente fala, não pensa às vezes como vai falar, se vai magoar ou não, ou às vezes a gente quer magoar para que o outro sinta a dor que a gente está sentindo. E aí a gente acaba magoando as pessoas, e isso não deixa de ser um relacionamento abusivo. As palavras que a gente profere contra outra pessoa, tá? Então vamos falar aí sobre as palavras. Isso é tanto de marido para mulher, quanto dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Então a gente vê um relacionamento abusivo, por exemplo, quando a criança é pequena e ela faz uma arte, porque é da criança fazer arte, né, entre aspas. Por quê? Ela precisa experimentar para que ela consiga entender até onde ela pode ir.
né? Então ela vai tentar infringir leis, ela vai tentar romper limites, passar das fronteiras que foram estabelecidas para ela saber até onde ela pode ir, quais serão as consequências. Eu sempre digo assim para os pais, olha, a maior parte das crianças só vai respeitar o não coloque a mão aí que você vai queimar quando ela queimar, Exatamente. né? Porque ela precisa passar pela experiência, porque ela não entende o que é queimar até que ela passe pela experiência de queimar a mão, por exemplo. O Zé que fez isso outro dia, Uhum. colocou a mão em cima da chapa que eu tinha acabado de tirar a panela. Eu fiquei uns 20 minutos com a mão dele debaixo da torneira, porque tava ardendo. Isso. Mas também agora não pôs mais. Não pôs mais. E agora quando ele chega perto e fala assim, mãe, é quente, né? Ele já chega perto, ele já se lembra daquilo. Então aquela referência, né? Aquele parâmetro daquela dor fez com que ele aprendesse que aquilo é perigoso. Então, Queima, né? isso queima. Então, às vezes a gente precisa passar por essa experiência, né? Algumas outras situações a gente não precisa passar pela situação, mas a gente sente um desconforto em ver acontecer com outra pessoa. Também já serve, né? Como diz, né? Os inteligentes aprendem observando, né? Não precisa às vezes passar. Mas, outra situação que eu vejo como um abuso dentro da família. A questão de você não se colocar no lugar do outro. Aí entra a parte da empatia, né? Que eu falo muito com as famílias no consultório. As mães chegam e falam assim, olha, ele faz muita birra, ele se joga no chão e aí fica bravo. E aí o que acontece? Os mais velhos, geralmente, os avós, falam assim, eu vou pegar a cinta, vou pegar porque no meu tempo não era assim. Então vocês vão ver. E aí eu sempre falo assim, eu quero que você se coloque no lugar dessa criança, principalmente essa criança que às vezes tem um diagnóstico de autismo já, né? Autismo, ou tem um TDAH, ou tem um TOD. Algum desarranjo químico na mente acontece. E essa criança é muito impulsiva, às vezes reage com agressividade porque ela não sabe outra forma de reagir. Então eu falo, se coloca no lugar. Imagina que você tá há 3 dias com vontade de beber água e você não conseguiu beber porque ainda não é hora, já falaram pra você, não é hora ainda de beber água, tá? Então, uma situação, um exemplo. E aí você tá vendo a torneira ali e a pessoa fica te falando, você não vai beber água agora, ainda não é hora, na hora que for a hora certa eu vou te falar pra você beber. E isso te gera muita raiva porque você tem uma necessidade física, né? Fisiológica, biológica, que é a sede. Você tem muita vontade, você tá louco de vontade de beber água e a pessoa não tá te deixando. Como que você vai reagir? Se fosse no meu caso, né? Eu com certeza ia partir para agressão. Eu quero beber água, ali tá água, eu quero. Então, às vezes, quando os filhos da gente que tem uma disfunção, né, neuronal, acontece algum transtorno na sua mente, ele não entende a questão de tempo, de espaço, como a gente entende, a questão de necessidade. Eles sentem uma vontade e para eles aquilo é uma necessidade urgente. Então a gente tem que aprender a se colocar no lugar da criança, ensinar ela uma outra alternativa para aquele comportamento negativo que a gente acha que é disfuncional. Você precisa ensinar um comportamento funcional e não reagir também com agressividade, né? Falando para aquela criança, pelo amor de Deus, não. Daí você fala para a criança, não grita, mas você tá gritando. Você fala assim, você não pode bater, mas aí você bate, né? Então, o que você está ensinando? Você está confundindo a cabeça dessa criança. Então, isso é um relacionamento abusivo. Por mais que é uma forma que a gente está tentando segurar essa criança, modelar essa criança, mas você está abusando dessa criança, no sentido emocional, de não entender a necessidade. Você fala assim, não é pra tanto. Porque pra ele quê? Não consegue naquela hora. Não ele consegue não se controlar. Se controlar. Exatamente. Então a gente precisa aprender a se colocar no lugar. E ele é criança. E a gente fala pra ele assim, se controla, se acalma. Mas ele é uma criança, às vezes, de 3 anos de idade, 4, e às vezes nem a gente consegue se controlar, porque a gente reage com agressividade com a criança, porque não suporta aquela situação que é aversiva pra gente, e a gente espera que uma criança de 3, 4 anos tenha inteligência emocional para que resolva aquilo ou para que se controle. Então vamos aprender a se colocar no lugar e criar estratégias, né? Aí entra num outro patamar que a gente vai falar mais pra frente num outro dia. Mas assim, só para vocês perceberem que relacionamento abusivo acontece em inúmeras formas, dentro da família principalmente. Às vezes acontece lá na escola, a gente fica muito bravo
com a criancinha que bateu no nosso filho, ou com a professora que tratou assim, assado. Mas às vezes a gente não enxerga dentro do nosso lar os relacionamentos abusivos que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz e que estão influenciando o comportamento da família em geral, né, não só da criança, e que a gente fala, não sei mais o que fazer. Então vamos acender esses alertas. Isso mesmo. E daí a gente vai continuar com essa conversa sempre no canal. Dê seu like, compartilhe, e acione o sininho, para se que inscrevam. Se inscreva para que quando a gente coloca as nossas conversas aí, você possa saber que você já acionou o sininho. Então, deixando um gancho, né? Coloque ali nos comentários. Você percebe que na sua família existem relacionamentos abusivos? Sobre o que você gostaria de que a gente falasse, né, nesse próximo vídeo? Porque nós vamos continuar sobre esse assunto, mas trazendo também algumas estratégias para vocês pensarem e agirem. Também eu queria dizer assim, que vocês olhassem para dentro de vocês e vissem, vocês estão exercendo o amor? O amor com sua família, com seus filhos, parentes, amigos, no trabalho, amigos, vizinhos. Vocês estão exercendo o amor com você mesmo? Você está se cuidando? Está se cuidando? Porque eu acho que quando você fala de amor envolve todas essas coisas. Sim. Se cuide. Se faz alguma coisa que não pode ser, deixa de fazer. Se você está precisando de uma amizade, procure. Se você está precisando de fazer algum exercício físico, alguma caminhada, isso serve para mim também. Faça, né? Vá ao médico sempre que você precisar. Não fique assim esperando as coisas acontecerem para que você possa procurar. Faça alguma coisa por amor, para você e para as outras pessoas, as pessoas que você tem no seu relacionamento. Tchau, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo.